pedir a direção do Senhor nessa palavra, nessa pregação para as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por esse momento, Deus, que nós temos diante do Teu povo, diante da Tua igreja, espalhada pelo mundo afora. Meu Pai, sabemos que muitas pessoas estarão ouvindo a Tua voz através das conexões, das redes sociais, do Facebook, do YouTube. Meu Pai, nós te pedimos graça e misericórdia nesse momento de transmitir a Tua palavra. Sabemos que o maligno, ele tem uma missão de matar, roubar e destruir. Mas a Tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Que essas palavras ditas pelo Senhor Jesus possam entrar nos nossos corações e vivê-las dia após dia, para que o mundo que nós vivemos, o local onde estamos conectados, o local que o Senhor nos colocou como filhos e servos Teus, possa ser um lugar que chegue a luz e as bênçãos do Teu reino, Senhor. Ilumina o coração dos meus irmãos, ilumina a minha mente, que as minhas palavras saiam com a autoridade do alto, com o poder do Teu Espírito, para que faça a obra que assim o Senhor deseja no coração de cada um. Assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, acredito que vocês já ouviram um ditado popular que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. É interessante que, na realidade, tudo passa pelos nossos olhos. Tudo passa pelos olhos. Quando você deseja alguma coisa, quando você quer conquistar alguma coisa, quando você almeja chegar em algum lugar, os seus olhos contemplam isso antes do fato acontecer. É bem verdade que os olhos revelam praticamente quem nós somos. Você já deve ter tido essa experiência de ver uma pessoa e ao olhar para os olhos dela, você diz, olha, a pessoa não está bem hoje. A pessoa ela está triste, ela está desanimada, algo está perturbando a sua vida, simplesmente porque você olhou para os olhos dela. Então os olhos revelam muito. Na verdade, às vezes os olhos falam mais do que as palavras. Nós olhamos nos olhos de algumas pessoas e percebemos que as suas palavras não condizem com o olhar dela. Às vezes ela fala que ama, mas o olhar é de desprezo. Às vezes ela diz que está muito bem naquele lugar, mas o seu olhar mostra que ela não está à vontade naquele local. Os olhos, na maioria das vezes, falam muito mais do que as palavras. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque muitas pessoas que eu já vi e outras que ainda presencio, por causa de um olhar, eles destruíram toda a sua história ou um futuro certo que teria. E nós podemos ver isso na própria Bíblia. Se você já leu ou já escutou sobre a história de Davi, de um pecado que ele cometeu, você vai perceber que tudo começou com um olhar. O adultério que ele viveu, depois disso se tornou um camarada que planejou a morte do próprio companheiro, mas tudo começou nos olhos. Eu vou ler o texto para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Está lá em 2 Samuel 11:2, que diz assim: Uma tarde Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho.
A partir desse momento aqui, nós vamos perceber uma destruição na vida de Davi, porque ele, no momento, como diz o texto, que era normal dos reis, dos valentes guerreiros ir à guerra, ele ficou no palácio. E depois que ele tirou uma soneca, diz que à tarde ele foi dar uma passeada e viu uma mulher seminua ou nua, e ele deu aquele olhar, e daquele olhar veio então a destruição da vida da própria família dela, como também uma destruição na família de Davi. Então o olhar é algo que nós temos que tomar muito cuidado, queridos. E Jesus, aqui nesse texto, ele quer nos ensinar algumas verdades, queridos. É importante nós entendermos que esse texto não está isolado, meus irmãos. Meu querido ouvinte, meu amigo, esse texto ele está entre duas passagens de extrema importância para entendermos que Jesus quer falar sobre a questão dos olhos. É óbvio que o texto aqui ele é uma linguagem figurada, uma metáfora. Ele não está tratando aqui porque aqueles que não têm olhos não cometem erros ou não são maus. Não é isso. Ele está falando de uma questão de essência, do nosso ser, que os olhos vão fazer com que as nossas vontades, as nossas pretensões sejam contaminadas. E ele vai tratar então, dentro do contexto, o texto anterior é os tesouros do céu. Ele vai falar de nós investirmos nos tesouros, no reino de Deus, porque o reino da terra vai terminar um dia. E não adianta acumularmos tesouro na terra, porque um dia tudo vai se perder. E o texto, após o que nós lemos, está falando dos dois senhores, que ninguém pode servir ao mundo, ou ao dinheiro, ao mamon, e ao Senhor. Não podemos ter um coração dividido. Nesse contexto ele está tratando, e aí está essa passagem que nós lemos. Mas para entender de maneira mais profunda esse texto, nós temos que dar ênfase a duas palavras que são chaves no texto. As duas palavras são bons e maus. A palavra-chave aqui não é os olhos, mas é bons e maus. Para nós entendermos, queridos, na antiguidade, no tempo de Jesus, os antigos acreditavam que a janela, os olhos é a janela do corpo. Eles diziam o seguinte, que se os nossos olhos estiverem bem situados, bem ajustados, certamente o corpo terá os benefícios, experimentará a luz, experimentará aquilo que a luz produz fisicamente, mas também espiritualmente e emocionalmente. E ele dizia o seguinte, que se as janelas do corpo, que acreditavam que eram os olhos, não estiverem bem fixadas ou tendo uma direção, isso iria levar a pessoa a afundar o seu corpo e todo o seu ser na escuridão. Então, quando Jesus usa esse texto, aqueles que estão ouvindo ele estão entendendo claramente o que ele quer dizer e aonde ele quer chegar. Mas para nós entendermos com mais profundidade, meu amado irmão, meu amigo que está me ouvindo, é importante nós fazermos aqui uma análise sobre essas duas palavras, maus e bons. Eu vou começar pelo maus. Se nós formos na raiz dessa palavra, maus, nós vamos perceber que está tratando de algo que parece que não está no texto, mas está. Ou melhor dizendo, está em toda a Bíblia. Maus aqui significa, na raiz do texto, ou da palavra, miserável, avarento, mesquinho e invejoso.
Então, basicamente, Jesus está dizendo o seguinte: se o teu olhar for avarento, se o teu olhar for mesquinho, se o teu olhar for miserável, invejoso, você pode ter certeza que todo o teu corpo, todo o teu ser, a tua mente também será contaminada. E os antigos acreditavam o seguinte, que quando nós procedíamos assim, isso atrairia para nós doenças. Doenças não só no corpo, mas doenças também na alma. E isso, nós que temos aí o senso comum do conhecimento, né, empírico do povo e da vivência, né, nós percebemos que todas as pessoas que são murmuradoras, pessoas que são invejosas, pessoas que estão sempre reclamando da vida, que não conseguem enxergar nada de bom em ninguém, em lugar nenhum, se você fizer uma análise, vai ver que são pessoas doentes. Pessoas às vezes têm problemas consigo mesmo, problemas com outras pessoas e também, podemos dizer, doentes fisicamente. Então, quando Jesus está tratando sobre isso, ele está dizendo aqui, queridos, 3 verdades que nós temos que ficar muito atento para nós não termos esses olhos mesquinhos, esses olhos avarentos. Uma das coisas será impossível de nós vivermos com nós mesmos. Porque se eu olho tudo à minha volta com maus olhos, será praticamente automático quando eu olho para mim, ou para a minha imagem, para a minha pessoa, eu não enxergo também nada de bom. Eu consigo enxergar só os defeitos, eu consigo enxergar só aquilo que aparentemente eu penso que é um defeito de fabricação. Eu vou ser uma pessoa amarga comigo mesmo. Eu vou auto-me-fragilar em algumas situações. Então, um dos primeiros perigos é esse. O segundo perigo é que nós não conseguimos conviver com as pessoas. Ninguém quer estar perto de pessoa negativa todo o tempo. Pessoa que tem problema de olhar para qualquer coisa e não ver nada de bom. Pessoas com um olhar avarento, pessoas com um olhar egoísta, pessoas com um olhar invejoso, olhares invejosos, nós queremos distância. Então o relacionamento será muito superficial. E a terceira coisa é o problema com Deus, porque Deus sempre tem um olhar para o bem e nunca para o mal. Mesmo quando há alguma coisa que nós não nos agradamos, Deus sempre faz aquilo pensando no nosso bem. Então, Jesus está orientando o povo, dizendo, olha, os maus olhos trará problemas para você, trará problemas para as pessoas à sua volta. E você vai ter problemas também com o próprio Deus. Então eu queria também destacar a palavra aqui, bons, queridos. Bons olhos. Mas a palavra bons aqui, se você der uma pesquisada um pouquinho mais aprofundada, você vai perceber que essa palavra está tratando de o generoso, de generosidade. Jesus está dizendo que aquele que tem um olhar generoso, ele atrairá para si luz. E se tem luz interna, ela irá aumentar. O corpo todo será beneficiado. Irmãos, tem alguns textos na Bíblia que vai nos mostrar claramente qual era o olhar de Jesus com as pessoas. Se você já leu
ou um momento desse você leia a passagem do jovem rico. Diz que o jovem rico vai até Jesus, se ajoelha diante dele, pede para Jesus, ou pergunta para Jesus como ele poderia herdar a vida eterna, e diz que há uma conversa entre eles ali, se ele praticava os mandamentos, mas o texto vai dizer bem claramente que Jesus fitou os olhos nele e o amou, diz assim o texto. Sabendo Jesus que o jovem não iria segui-lo, como assim fez. Mas o olhar de Jesus para ele, mesmo sabendo que iria receber uma rejeição, é um olhar de amor. Se nós dermos uma olhada no texto ali de Lucas, do Evangelho de Lucas, vamos encontrar a viúva de Naim. Diz que ela estava a caminho de sepultar o seu filho. E diz que Jesus vinha com a multidão, fazendo festa, alegre, feliz. E ele encontra então essa viúva, triste, desanimada. Diz o texto que quando Jesus, ao vê-la, teve compaixão dela e mandou parar as duas multidões e deu consolo àquela mulher. Ressuscitou o seu filho. Aqui um olhar generoso, um olhar compassivo. Para todos que Jesus olhava, saía alguma coisa de bom, irmãos. Todos. Mesmo quando surgiam lágrimas, diz o texto que Jesus olhou profundamente para Pedro e ele começou a chorar amargamente, arrependido por ter negado ele 3 vezes. Restaurou, ou começou uma restauração na vida de Pedro. A Bíblia está recheada de passagens falando do olhar de Jesus. Agora você começa a entender por que Jesus era e é sempre cheio de luz. Ele é a própria luz divina. Mas quando esteve conosco, Jesus era um homem que todo mundo queria estar perto. Todo mundo queria receber dele. Todo mundo sentia paz, porque o olhar dele era um olhar generoso. Ele não procurava o mal nas pessoas, sabendo ele que existia, mas ele procurava as virtudes nas pessoas. E eu quero compartilhar com você, meu amado irmão e minha amada irmã, um fato muito interessante. Toda pessoa, independente de quem ela é, ela sempre terá alguma coisa boa. Sempre. Eu digo isso porque eu fiz um trabalho há uns anos atrás no presídio. Eu trabalhei praticamente 2 anos no presídio. Ia todas as segundas-feiras lá para pregar a mensagem, falar da palavra. E eu conheci homens e conheci a história deles e os crimes que eles cometeram, porque muitos deles revelavam ou contavam. Nós não perguntávamos, porque era uma prática não perguntar, mas quando eles falavam, eu escutei crimes de alguns homens que eu jamais imaginaria que uma pessoa fosse capaz de cometer, jamais. Mas o que me chama a atenção é que essas mesmas pessoas, com os seus problemas, com os seus tropeços, com as suas falhas, pagando aquela pena, e iam pessoas visitá-lo. Ou ia a mãe, ou ia o pai, ou o irmão, ou a esposa, ou os filhos. Pessoas que praticamente nós diríamos não presta para nada, mas alguém olhava para ela e enxergava algo de bom. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, meu amigo, meu colega, faça bem para o seu próprio corpo,
Faça bem para a sua própria vida espiritual e sentimental. Olhe com seus olhos, mas como Jesus disse, sendo generoso, generosidade, vendo o lado bom. Tem pessoas que não conseguem olhar nada de bom. Tudo está errado, tudo tem problema, tudo está em ruína. Nós estamos vivendo uma fase muito complicada, muito difícil, por dizer, com essa questão do vírus, do coronavírus, mas mesmo em meio a tudo isso, nós podemos enxergar coisas boas. Uma das coisas que as mulheres mais reclamam, principalmente para os pastores, é que os maridos não dão tempo para elas. O coronavírus acabou com esse problema. Acabou com esse problema. Agora, o marido passa 24 horas dentro de casa e, se não quiser acertar as coisas, o pior é que diz que aumentou agora a violência doméstica, né? Porque estão vivendo demais encasalados ali. Mas você vê que pode-se tirar coisas boas, queridos. Os pais não têm tempo para os filhos, agora estão tendo. Podemos ajudar aqueles que necessitam, os mais idosos. Então, mesmo em meio a situações mais adversas, você pode olhar com bons olhos. Com bons olhos. Use, pratique, extraia isso do contexto que você está vivendo. Eu não estou dizendo de fazer de conta, mas existe sim, sempre existe. E o próprio Senhor Jesus está dizendo que isso trará um benefício para a sociedade, para o reino. Uma outra coisa que eu gostaria também de pontuar aqui sobre bons, queridos, que é muito interessante, o texto nos dá, a palavra nos dá base a isso. Ter bons olhos, na raiz da palavra, significa não ficar fixado em dois objetos ao mesmo tempo. É fixar numa coisa única, numa única direção. Para simplificar isso, é basicamente um motorista quando está dirigindo. Ele tem que fazer uma escolha. Ou ele dirige e olha para a estrada, ou ele olha para a paisagem. Se ele quiser fixar as duas coisas ao mesmo tempo, vamos ter problema. Se ele fixar o olhar, ou querer fazer isso, ele vai ser imprudente, ele vai trazer insegurança, ele pode colocar toda a sua tripulação, todos aqueles que estão com ele no carro, e ele mesmo, no buraco da escuridão e das trevas. Então o texto diz o seguinte, que olhos bons é aqueles que fixam numa coisa só. E é aí que entra o contexto que nós estamos falando. Quando Jesus vai falar do reino, ele vai falar do servo, para não servir a dois senhores. É necessário fixar numa coisa só. Não dá para fixar o reino de Deus e o mundo. Não dá para comer luz e também trevas. Não dá para servir as riquezas, que é o poder desse mundo, e servir a Deus. Ou nós escolhemos uma coisa, ou escolhemos outra. Porque se nós ficarmos nesse olhar distorcido, olhando para um lado e olhando para o outro, nós vamos causar insegurança em nós mesmos e nas pessoas à nossa volta. Então, ter bons olhos é fixar e ficar firme em algo, num propósito, na palavra de Deus, no próprio Deus.
E aí o texto vem dizer para nós que, sendo assim, então, procedendo desta maneira, é coisas que vão iluminar a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser. Se usamos nossos olhos de maneira invejosa, mesquinha, egoísta, avarenta, nós estamos caminhando para as trevas. E Jesus disse: se a luz que há em ti se tornar escuridão, se tornar trama, no local, uma rodoviária, e tinha dois meninos brincando, mas de uma maneira muito agressiva, gritando e perturbando o local, e o pai que estava ali olhando, ou o pai que estava presente, praticamente ficou sem reação, sem fazer nada, abatido, desanimado, não repreendia os filhos, e ao mesmo tempo aquela situação estava se alastrando. E esse jovem senhor não se aguentou e se levantou e foi até aquele homem, pai dos meninos, e disse assim: eu não consigo deixar de falar para o senhor tem que tomar uma atitude. O senhor não está percebendo os seus filhos, como eles estão reagindo, está perturbando o ambiente, eu já estou incomodado, creio que outros também já estão, eu não consigo ver uma situação dessa e ficar calado. Aí aquele homem, muito abatido, desanimado, disse: eu entendo o que o senhor está dizendo, eu também não sei nem o que fazer, porque nós acabamos de sepultar a minha esposa, mãe dos meninos, e nem eles, e nem eu sei o que eu vou fazer da vida daqui em diante. Aquele jovem senhor, quando escutou isso, o olhar dele mudou. A compaixão no olhar dele, ou aquilo que estava sendo agressivo no olhar, se tornou um olhar de compaixão. Ele se colocou no lugar daquele homem, de poucos instantes ter perdido a esposa, enterrado a esposa. Então tome cuidado, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, meu colega, de julgar as questões ou de ter olhares malignos e malditos, maléficos, sem saber da situação. E Jesus disse que os prejudicados serão nós mesmos. Nós mesmos. Então, para concluir esta palavra, eu gostaria de que você guardasse no seu coração 3 aplicações bem simples. Fixe os seus olhos em uma única direção. Uma única direção. Seja um motorista prudente, mas na tua vida. Fixe. Se você crê que o reino de Deus, se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador, se você crê que Ele é aquele que vai resgatar e transformar e vai te presentear com a vida eterna, então fixe os olhos nele. Você vai se perturbar se começar a olhar para Ele e olhar para o mundo, olhar para Ele e olhar para os desejos da carne, olhar para Ele e olhar para o seu próprio eu. Fixe os seus olhos. Essa é a primeira aplicação que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Segundo tenha olhos generosos com relação às pessoas. Assim como Jesus teve e tem, mas quando esteve aqui como homem na terra, mostrou isso para nós. Olhe para as pessoas primeiramente com um olhar generoso. Mesmo que ela seja maligna, mas o teu olhar para com ela é bom, é compassivo, é querer ajudá-la, porque pode ser que você nem vá ajudá-la em nada, porque nem oportunidade terá, mas você estará se ajudando,
Porque fazendo isso, disse Jesus, aumentará a luz de Deus em ti. Tua mente será renovada, seu coração será transformado. Então, tenha um olhar generoso, semelhante, igual ao do Senhor Jesus. E a terceira aplicação simples é: se enche e transborde da luz divina que Deus tem para mim e para você. Meus queridos irmãos, meus amados amigos, colegas, de treva e de escuridão o mundo já está cheio. Não precisa você nem pedir e nem fazer força para isso. Mas o mundo está carente de pessoas cheias da luz. O mundo precisa que eu e você, sejamos como um farol. Jesus disse: eu sou a luz de vocês. E vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então, meus queridos e amados, se enche da luz divina de Deus. Transborde dela. Porque o mundo e o contexto que nós vivemos estão precisando. Amém, meu querido irmão e minha amada irmã? Guarde esta palavra no seu coração e pratique ela. Você hoje mesmo terá a oportunidade de usar os teus olhos, ou colocar todo o teu ser nas trevas, ou colocar todo o teu ser na luz, se enchendo da luz de Deus. Amém, queridos?